Pessoal, já no começo do vídeo eu gostaria de pedir para que você se inscreva aqui no canal do Professor Leonardo, se você ainda não for um inscrito. Gostaria também de pedir o seu like ou o seu dislike, o seu comentário a respeito desse assunto, porque eu gostaria muito de ouvir a sua participação, o seu palpite a respeito desse assunto que nós iremos abordar no vídeo de hoje. E também eu gostaria de pedir que você compartilhe esse vídeo, porque esse assunto é um assunto que nós iremos abordar e vamos desmistificar muita coisa que foi muito falada sobre Petrobras ter quebrado nos últimos anos, corrupção quebrando Petrobras. Então esse é um vídeo que nós iremos abordar esses assuntos, nós iremos desmistificar e tentar explicar um processo que ocorreu durante muito tempo na Petrobras com esse vídeo de hoje. Então é necessário que você compartilhe, porque fazia muito tempo que eu queria já falar sobre esse assunto, sobre a quebradeira da Petrobras, e é sempre quebradeira entre aspas, porque a Petrobras não quebrou, a gente vê que ela está aí firme e forte. Mas é um assunto muito interessante, que tem muita desinformação, e esse é o momento da gente conversar sobre esse assunto. Mas por que eu estou falando sobre a Petrobras especificamente? Porque nós tivemos recentemente um atentado a uma refinaria, a uma das principais refinarias de petróleo na Arábia Saudita, e isso obviamente acaba abalando a produção mundial de petróleo. A Arábia Saudita é o principal produtor de petróleo do mundo, então quando você tem um ataque a uma refinaria tão grande como aquela que foi atacada, é claro que isso acaba descompensando a produção de petróleo mundial. Algumas pessoas falam que em poucas semanas já vai estar normalizado, outros falam que alguns meses, outros não sabem dar uma previsão quando a produção de petróleo mundial vai voltar para os níveis antes do ataque. E é claro que quando você tem um abalo na exploração de petróleo, quando você tem um ataque desse tipo, o preço do petróleo tende a disparar. E se o preço do petróleo dispara, os preços dos combustíveis, do diesel, do querosene, da gasolina também tendem a disparar, e isso tende a aumentar, e isso é ruim para o nosso país, para todos os países, né? Porque o mundo ele ainda é muito dependente do petróleo, e principalmente o Brasil, porque o Brasil, o principal modal logístico, que é o principal meio de transporte logístico utilizado no Brasil, é o transporte rodoviário, são carros e caminhões. E aí isso faz com que toda a nossa base, todo o nosso transporte, a maioria, né, uma grande quantidade do nosso transporte interno, seja dependente do petróleo. Então o aumento do preço do petróleo acaba acarretando no aumento nos combustíveis e aí, por consequência, um aumento da inflação. Porque todos os produtos que nós estamos aqui, nesse momento, eles acabam, né? Essa roupa que eu estou usando, a comida que nós vamos comer, enfim, acabam sendo influenciados pelo preço do petróleo. Então o aumento do preço do petróleo causa um efeito cascata que aumenta a quantidade, que aumenta o valor final dos produtos. Então o que o governo teve que fazer com esse aumento do preço do petróleo? O governo, para conter a inflação, para evitar um aumento da inflação e principalmente o aumento no preço da gasolina, o governo brasileiro ele teve que congelar os preços da gasolina, ele teve que deixar de repassar o aumento do petróleo para o consumidor. Então, isso mostra que é uma ação do governo, uma ação do governo em uma empresa influenciando todo o restante do país. Isso, é claro, vai contra os princípios liberais, que é liberdade econômica e zero influência do governo nas empresas. E é claro que isso acaba ferindo, como eu falei, os preceitos econômicos e, por consequência, a própria forma de atuar de Paulo Guedes e as próprias convicções dos liberais do YouTube, que são essas pessoas que se dizem liberais, mas não sei se eles estão achando ruim o Paulo Guedes ter feito essa intervenção na Petrobras, evitando o aumento do preço dos combustíveis. Isso mostra também, faz com que esses liberais de YouTube e o próprio Paulo Guedes acordem desse sonho molhado que eles estavam tendo de privatizar a Petrobras. Porque se a Petrobras estivesse privatizada, nós teríamos o aumento do preço dos combustíveis. Porque essas pessoas elas não leram esse carinha aqui, que eu já tenho falado sobre ele há algum tempo, que é o Adam Smith. Esse aqui é o Riqueza das Nações, volume 1. O Adam Smith ele é considerado o pai do liberalismo, e aqui nesse livro ele fala que o mercado ele deve se comportar ao seu bel prazer e o governo não deve interferir. O governo ele deve interferir em infraestrutura, ou quando o mercado não quiser, deve interferir também na justiça e no exército. Pontos que a iniciativa privada não tem um interesse em atuar. E aí como que funciona a dinâmica do mercado? As empresas e a população, elas vão agindo com o seu próprio egoísmo, podemos colocar assim. Então cada pessoa vai fazendo aquilo que ela quer, cada empresa vai fazendo aquilo que ela quer, e automaticamente nós vamos ter uma mão invisível que vai acabar organizando o mercado. Então, quando o Paulo Guedes
faz com que a Petrobras congele os preços da distribuição, congele os preços dos combustíveis, ele está intervindo diretamente no mercado, ou seja, ele está indo contra uma vertente do liberalismo. Claro que esse aqui é um liberalismo mais puro, né? É um dos primórdios do liberalismo, mas ele está acabando, ele fere, né, esse grande preceito do liberalismo. E como que o Paulo Guedes ele consegue fazer isso? Ele consegue fazer isso porque a Petrobras, na distribuição do combustível, ela é um monopsônio. O que é um monopsônio? Monopsônio é o inverso de monopólio. Monopólios são um ou poucos vendedores. No monopsônio, são um ou poucos compradores. E no caso, a Petrobras ela é o único comprador de petróleo, importador de petróleo, combustíveis aqui no Brasil. Por mais que as pessoas falem que o Brasil ele é autossuficiente em petróleo, isso não é verdade. Porque nós temos uma dinâmica do seguinte, nós produzimos petróleo aqui, exportamos o petróleo, ganhamos o dinheiro com a exportação do petróleo e nós exportamos o petróleo, pegamos esse dinheiro e importamos petróleo e também importamos uma parte de combustíveis, uma parte de gasolina e até mesmo etanol e diesel, enfim. E aí o que acontece? Quando a Petrobras ela importa esses produtos, ela paga um preço e depois ela redistribui para as redes, para os postos de combustível. Vamos simplificar o processo e deixar dessa forma. Então a Petrobras ela compra, ela importa esses produtos e depois ela vende, repassa para os postos de gasolina, para Ipiranga, para os postos Shell, por exemplo, e para o próprio Petrobras e também para os outros postos Bandeira Branca. E o que a Petrobras pode fazer? Como ela que repassa os produtos, ela pode comprar essa gasolina por um preço X e vender por um preço menor do que ela está fazendo. E foi exatamente isso que os governos petistas fizeram ao longo de muitos anos. E foi isso que acabou fazendo com que a Petrobras tivesse um enorme problema de caixa. Porque você compra um produto e na hora de você revender esse produto, você revende por um preço mais baixo. Mas aí, quando você revende por um preço mais baixo, você acaba tendo prejuízo. E essa política econômica, essa política com a Petrobras, que o PT utilizou durante muitos anos, foi o que quebrou a Petrobras. Mas como eu falei, a Petrobras não quebrou porque ela ainda está existindo, ela está ativa, ela ainda existe. E por que o PT fez isso? Justamente para controlar a inflação, porque a inflação ela é muito sensível para o povo brasileiro. Quando você fala de aumento da inflação, você já começa a causar um certo arrepio na população brasileira. Então, o governo ele pode controlar a dinâmica da inflação com a Petrobras. Ah, mas a Petrobras ela é uma empresa que tem que dar lucro. Não. A Petrobras, como sendo uma empresa estatal, ela tem o objetivo primário de atender às necessidades da população brasileira. Então, o grande objetivo da Petrobras não é o lucro. O grande objetivo da Petrobras é justamente atender aos interesses da população. Ah, mas a Petrobras tem um capital aberto. Não interessa. A pessoa que compra uma ação da Petrobras, ela tem que ter em mente que aquela empresa ela tem essas e essas características. A mesma coisa que quem compra ações de empresas de companhias de cigarro, companhias de armas. Então você sabe todo o pacote que você está comprando ao adquirir uma ação daquela empresa. Então, por mais que os investidores eles fiquem bravos, essa faz parte da dinâmica da Petrobras. A Petrobras, como uma empresa estatal, ela tem o objetivo de garantir o bem-estar da população. E é isso que ela está garantindo agora. E eu gostaria muito de ver a cara dos liberaloides, dos liberais de YouTube e do próprio Paulo Guedes agora com a intervenção que o governo teve que fazer para conter o repasse do aumento dos combustíveis. Porque se a Petrobras fosse uma empresa privada, aí o grande objetivo seria o lucro. Pouco importa a inflação, pouco importa consumir, pouco importa a população, pouco importa o país. Então o que iria acontecer? Imediatamente, quando há o aumento do preço do petróleo, o preço do combustível também iria subir. E isso acabaria prejudicando muito a população. Então eu espero que com essa situação, Paulo Guedes e os liberais de YouTube comecem a acordar para uma situação que é a questão da Petrobras não ser uma empresa privatizada. Porque se a Petrobras fosse uma empresa privatizada, aí nós iríamos ter que aumentar o preço do combustível e nós iríamos pagar mais caro por esse combustível na bomba. Então eu gostaria de saber, né, o que essas pessoas querem? Querem pagar um combustível mais caro na bomba ou querem que a Petrobras continue como sendo uma empresa estatal? Porque ela é uma empresa que tem uma importância estratégica muito grande para o nosso país. Mas na sua opinião, você quer que a Petrobras continue estatal? Você quer que a Petrobras seja privatizada? Se você quer que a Petrobras seja, que a Petro seja privatizada, muitas palavras com P, né? Até dá um certo trava-língua. Se você quer que a Petro seja privatizada, você vai ter que saber
que esse tipo de acontecimento vai implicar em aumento no combustível, no preço do combustível que você vai pagar ali na sua gasolina, no seu diesel, no seu, possivelmente também no seu etanol. Mas o que você achou desse vídeo? Se você gostou, deixe nos comentários. Me deixa aqui, fale se você já sabia dessa dinâmica da Petrobras. Deixa aqui também nos comentários se você já sabia que foi isso que acabou prejudicando a Petrobras ao longo de todos esses anos. O que você escutou que a Petrobras tinha, os motivos da Petrobras ter ficado mal das pernas? Foi corrupção? Não, corrupção foi muito pequena. Foi má gestão? Enfim, deixa aqui que eu gostaria de ouvir a sua opinião a respeito desse assunto. E também me siga no Twitter, @profileoficial.